compará-los, porque são características muito diferentes, né? O Pablo está se condicionando mais para ser um jogador de definição agora, mas é uma adaptação para ele, né? Para o Cano já é natural. E aí, Renato? O ponto, para mim, é exatamente isso. Na hora que você falou, quem se habilita, o Léo chamou, mas eu já sabia o que eu ia falar se fosse para mim. Acho que essa é a questão. A gente está falando de um Pablo que não é nem 9 de origem, né? Se a gente for lembrar, o Pablo jogava até um pouco mais recuado na linha de 3, ou como um meia ofensivo, ou como o beirada de campo, né? Lembrando que o Pablo rodou, jogou até em Real Madrid na Europa, enfim. Mas é um jogador que gera mais jogo. Eu acho que o Pablo é um tipo de atacante que ele vai participar mais. A gente vai ver ele rodar mais fora da área, ele vai gerar apoio, ele vai dar assistência, ele vai dar passe-chave. O Cano já não. O Cano já é o cara que vai pegar muito pouco na bola durante o jogo, só que em 3 chances ele vai guardar. É um cara de definição, é um cara de terminar a jogada mesmo. Acho que cada um tem sua importância. Eu acho que bem positivo o Pablo jogando como 9 agora sem o Pato, porque eu acho que eles estavam batendo muito no campo e o São Paulo também tinha pouca agressividade no primeiro setor do campo ali para pressionar no pós-perda. Tanto que, para mim, por mais que a atuação contra o Fortaleza não tenha sido boa, para mim a atuação do Pablo foi boa. Foi um bom sinal para o Diniz, tanto que ele repete a escalação, né? Ele mantém o Pablo ali como o cara mais avançado e não com um companheiro, um outro cara dando entre os zagueiros ali. Então, para mim, essa é a grande diferença. Para mim, o Léo matou na primeira ali. São 2 jogadores muito diferentes, apesar da mesma posição, são funções e maneiras de se jogar essa posição totalmente distintas. E no meio-campo do Vasco, o Benítez também vem recebendo elogios, né? Agora, elogio mesmo, tá o técnico Ramon, né, Zé? Vamos dar uma olhada aí. O que você diz aí do trabalho do Ramon, que até agora não perdeu? A gente tem uma tela, não é isso, para colocar? Põe na tela para a gente conferir aqui. 100%. O Vasco ganhou simplesmente todas com o treinador. Voltou, ele teve apenas 2 partidas no Campeonato Carioca, venceu as 2, 3-1 contra o Macaé, 1-0 contra o Madureira. E aí o Campeonato Brasileiro começou neste meio de semana, 2-0, 2 gols do Felipe Bastos. 100%, Zé. Não, 100% ele trabalha, acho que bastante na questão da confiança dos jogadores, né? Você percebe jogadores bem confiantes para poder executar aquilo que ele treina, aquilo que ele pede. É um time que tem as suas referências, né? Você tem a sua espinha dorsal, então você tem aí o Castan na defesa, que é o cara que orienta, você tem no meio ali o Felipe Bastos mesmo ainda, que eu acho que ainda tem algumas limitações, mas ele é o cara experiente e ajuda bastante ali o Andrei, o Benítez é o cara de criação, e lá na frente o Thales Magno é um cara que agrega muito ao time, né? Ele traz muita coisa, ele traz a questão individual, o improviso, a forma de se movimentar, que isso aí quebra as defesas, né? Isso aí acaba atrapalhando um pouquinho, muitas vezes, as linhas de marcação, e isso, as linhas de marcações, né? E isso aí acaba facilitando um pouquinho mais. Mas o que eu vejo muito da mão do Ramon é a confiança que esses jogadores têm para jogar. Eu acho que isso é fundamental para você poder se sentir bem em campo e entender o que você pode fazer. Antes eu via um Vasco com muito medo de jogar, um Vasco muito atrás, um Vasco sempre tentando se defender primeiro para depois sair no contra-ataque, e o Ramon não. O Ramon está dando a possibilidade desses jogadores de jogarem futebol. E aí, Léo, até onde pode chegar esse Vasco com o professor Ramon? Eu acho que a gente tem que ter, primeiro, noção do elenco que o Vasco tem e qual que é o teto, né? Então, não superdimensionar expectativas, mas entender que, puxa vida, será que a escolha no começo do ano, né, no Abel, que já vinha meio para baixo, sabe, de trabalhos bem desanimadores, será que o Vasco não perdeu um tempo lá atrás também? Né? Então, acho que é claro que é muito cedo para fazer um julgamento, mas você vê os jogadores felizes em campo, né? Você vê os jogadores à vontade com a ideia de jogo, acho que isso é muito importante também. Então, que possa funcionar. Eu acho que é sempre bom ver esse mercado de técnicos aí se oxigenando. O Ramon era um meia muito inteligente dentro de campo, né? Sempre enxergou muito bem o jogo do lado de dentro. Isso não garante nada, evidentemente, mas era um jogador com inteligência futebolística acima da média. E vamos ver agora, mas assim, é só não superdimensionar expectativas. Acho que o Vasco tem que pensar em fazer um campeonato tranquilo, longe das últimas colocações e ir montando aí o seu futuro. Né?
Renato, e Eu acho que parece que o Ramon colocou, ele tá encontrando as peças, né? Por exemplo, os dois zagueiros, o Ricardo Graça e o Castan, muita gente falava que eles não podiam jogar juntos, mas o torcedor vascaíno queria, né? E aí tá dando certo essa dupla de zaga aí. Sim, tá dando certo por um simples motivo, é uma dupla de zaga de qualidade. Cara, o Ricardo Graça é um dos zagueiros mais promissores que a gente tem no futebol brasileiro aí, desses jovens que estão aparecendo. É um jogador que me agrada muito, tem qualidade com a bola, até pensando no que Obviamente a gente está falando de uma margem de 3 jogos aí do Ramon, é muito pouco para a gente falar vai dar certo ou não vai. Mas, para mim, o grande impacto até agora do Vasco é assim, a gente não sabe onde vai chegar, a gente tem que ter um pouco de cautela, o que o Léo falou, entendeu a qualidade do elenco do Vasco, mas eu acho que a animação ela é tão grande porque assim, você sai de um trabalho do Abel que você não enxergava nem o que queria como ideia, e você vai para um trabalho com o Ramon que sim, ainda tem muito a crescer, ainda tem os seus ajustes, as suas questões, mas você vê um norte. Hoje você vê um Vasco com ideias claras em campo. Como elas são executadas, se elas vão chegar num nível de execução muito boa, a gente não sabe. A gente tem que ver até onde esses jogadores vão evoluir nesse sistema. Mas você vê um time saindo com os dois zagueiros com a bola, o Henrique fazendo um terceiro homem ali para sair. Você vê os dois jogadores alargando o campo, o Thales Magno era o Vinícius antes, o Vinícius está fora agora. Mas você vê a liberdade para o Iago Pikachu, que não joga hoje por dentro. Você vê o Andrei, que é um menino que passa treinador e ele não consegue dar esse salto, mesmo a gente sabendo de toda a qualidade que o Andrei tem, de toda a qualidade que ele trouxe da base, como é bom jogador, mas que não conseguia se firmar, né? Não conseguia essa rotação, essa minutagem consistente para ele conseguir ser um jogador melhor. Você vê o Cano, que é um cara que define muito bem as jogadas. Então é o seguinte, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não é evidente aqui, a gente sabe como é complicado trabalhar no Vasco hoje por questões administrativas, financeiras, mas a gente enxerga o norte. Eu acho que esse é um bom motivo para se animar. Se animem com calma, é sempre bom falar, mas você enxerga o norte. E aí essa empolgação é muito por isso, porque você sai de uma parada que não tinha quase nada, você não conseguia enxergar, e você enxerga, pô, aqui as coisas estão acontecendo. Bom,